Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria! Neste vídeo vou falar sobre a epístola ou carta de São Paulo apóstolo aos Gálatas. Peço a você que curta, compartilhe e inscreva-se no canal para divulgarmos a doutrina da Igreja Católica. Há uma controvérsia sobre quem seriam os Gálatas, destinatários da carta de São Paulo apóstolo. Seria no sentido etnográfico, ou seja, o povo descendente dos gauleses que habitavam a região da Gália, que nos dias de hoje é formada pela França, Bélgica e parte da Itália. E no século III a.C., migraram para a Ásia Menor, região da Capadócia e Ponto. A Ásia Menor, na época do Império Romano, era uma região chamada Anatólia, que hoje corresponde à parte ocidental da Turquia. Outra hipótese é de que Gálatas seria no sentido administrativo, o povo que habitava a região da Galácia, província do Império Romano, que hoje é a região central da Turquia. A primeira hipótese é a mais aceita, mas isso não altera o valor doutrinal da carta. Fato é que a carta aos Gálatas foi escrita porque alguns cristãos vindos do judaísmo, chamados judaizantes, judeus de religião não descendentes do povo hebreu, recém-convertidos ao cristianismo, estavam ensinando que a circuncisão e outras práticas da antiga lei de Moisés eram necessárias para a justificação e que essas práticas faziam parte do processo de remissão dos pecados e imprescindíveis à salvação. Insinuavam ainda que São Paulo não era um verdadeiro apóstolo, pois não tinha andado junto com Jesus, não fazia parte dos 12 e por isso não tinha autoridade para pregar o Evangelho, por não ter recebido a missão diretamente de Jesus Cristo. Os judaizantes achavam que ele era apenas um oportunista. Esses acontecimentos estavam colocando em risco a fé da comunidade. Então Paulo responde a essas pessoas mostrando que a lei de Moisés é inútil para a justificação, para a remissão dos pecados e para a salvação do ponto de vista cristão. A respeito da autoridade para pregar o Evangelho, São Paulo diz que teve um encontro pessoal com Cristo e recebeu do Espírito Santo a missão de evangelizar. E antes de começar sua missão, conferiu com Pedro, Tiago e João sua doutrina e obteve a aprovação deles. São Paulo explica aos Gálatas que o tempo da lei de Moisés já passou. Serviu apenas para estabelecer regras de uma vida em sociedade organizada, consolidando as bases da religião e da moral, preparando o povo de Israel para a vinda do Messias e assim conduzir os homens a Cristo. Esse foi o papel da lei. Na carta, o apóstolo adverte os Gálatas para que deixem de lado o egoísmo, pratiquem a caridade e estejam sempre prontos a ajudar o próximo. O tema principal da epístola aos Gálatas é a inutilidade da lei
para a justificação e salvação cristã, repetindo o que São Paulo disse na primeira carta aos Romanos. Podemos dividir a carta aos Gálatas em 3 partes. Na primeira parte, chamada Apologética, que compreende os capítulos 1 e 2, o apóstolo inicia a carta com as saudações costumeiras à igreja e se justifica das acusações levantadas contra ele. Paulo diz que recebeu o evangelho diretamente de Cristo, conferiu com Pedro, Tiago e João, que eram os principais apóstolos na missão de evangelizar, e estes confirmaram Paulo no seu apostolado, por ocasião do concílio de Jerusalém. Paulo repreende Pedro por obrigar os gentios a se submeter à lei de Moisés e cumprir os preceitos dela, como faziam os judaizantes. Mais detalhes dessa discussão entre Paulo e Pedro você encontra lendo o capítulo 2, versículos 11 a 14 da Epístola aos Gálatas. Certo é que Paulo pregava o Evangelho aos gentios ou pagãos e Pedro pregava aos judeus, e ficou assim decidido que continuassem a fazer dessa forma, apenas não se esquecendo de ajudar os pobres. Pedro concordava com Paulo que cumprir a lei de Moisés não era necessária, mas cedia muito à pressão dos judeus para não entrar em atrito com eles. Na segunda parte, chamada dogmática, que compreende os capítulos 3 e 4, Paulo demonstra que a salvação vem pela fé e não pelas obras da lei de Moisés. E ele demonstra isso citando o exemplo da própria experiência que os Gálatas tiveram quanto ao recebimento dos dons do Espírito Santo. Receberam os dons pela fé e não pela observância da lei. Paulo cita o exemplo de Abraão, que pela fé ofereceu seu filho único em sacrifício a Deus, e por esse ato foi justificado perante Deus. Paulo explica que a promessa feita por Deus a Abraão é superior à lei de Moisés, porque a lei não tem poder de justificar. A lei veio de Deus para o homem, atingiu o homem de fora para dentro, e a fé é a resposta do homem a Deus, sai de dentro do homem e alcança Deus. A lei serviu unicamente para preservar o povo judeu da idolatria, do culto aos deuses que os povos pagãos adoravam. Eram deuses que não existiam somente na imaginação desses povos, que representavam esses deuses através de estátuas e imagens. A lei serviu para dar ao povo elementos da religião e da moral e conduzir ao verdadeiro Messias, Jesus Cristo. Na terceira parte, chamada parte moral, que compreende os capítulos 5 e 6, Paulo diz que viver no Evangelho é gozar da liberdade da fé em Cristo e não se sujeitar às ordenanças da lei, para não ser escravo da lei. E diz ainda que essa liberdade não pode ser pretexto para viver segundo a carne. O apóstolo exorta a viver na fé em Cristo Jesus, viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. No capítulo 5, versículos 19 a 25 da carta aos Gálatas, temos estabelecidas as diferenças entre as obras da carne e as obras do Espírito. Vale lembrar que a idolatria mencionada
é o culto aos deuses pagãos, os deuses da mitologia grega e romana que nada representavam. As seitas a que se refere o texto eram os pensamentos contrários ao cristianismo, infiltrado pelos judaizantes e outros pensamentos influenciados pelas religiões orientais, que cultuavam seres espirituais que não existiam e comparavam esses seres aos anjos de Deus, e assim confundiam os recém-convertidos ao cristianismo. O apóstolo encerra a carta com a saudação e bênção na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. No próximo vídeo vou falar sobre a carta de São Paulo aos Efésios. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Vamos divulgar a doutrina da Igreja Católica a todas as pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria.